Nessa semana, conversando com o Jader, ele me perguntou se eu poderia pregar e eu prontamente aceitei o convite. E feito isso, como de costume, eu sempre, quando eu preciso preparar uma mensagem, eu oro a Deus perguntando o que Ele tem para a minha vida e, consequentemente, o que Ele tem para a vida dos meus irmãos. Para que eu não venha falar aquilo que eu gostaria, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu acho que deva ser pregado, mas que eu venha falar aquilo que seja vontade de Deus, né, para a minha vida e para a nossa vida como irmãos na fé. E em seguida eu comecei a redigir a mensagem, mas eu percebi que ela não estava fluindo. Percebi que tinha alguma coisa que falava assim, não é para falar isso, não é para pregar sobre determinado texto, não é para falar sobre determinado assunto. E eu sentei na frente do computador e eu não saía nada. Provavelmente isso já aconteceu com o Jader, né? Já aconteceu com o Claudinei, com o Dirceu, com quem aí já teve ou tem o costume de redigir uma mensagem. Parece que tem dias que a mensagem não vai, não flui. E eu me perguntei, Deus, o que você quer de mim? O que você quer que eu fale aos meus irmãos? O que você quer ministrar primeiro na minha vida, no meu coração, como teu discípulo? E aí me veio à mente um texto, que é o texto de 1 Pedro 3,15, que inclusive é o texto que está ali na tela. E eu quero ler com vocês esse texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Vou repetir. Consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, primeiro, onde está ancorada a minha esperança? Em quem eu tenho depositado a minha fé, ou em que eu tenho depositado a minha fé? E o que eu tenho amado acima de todas as coisas? E eu acho que essas são 3 perguntas fundamentais que nós devemos nos fazer. Onde está ancorada a minha esperança? Em que ou em quem eu tenho depositado a minha fé? E o que eu tenho amado acima de todas as coisas? Essa tríade ela é muito importante. Fé, esperança e amor. É a mesma tríade lá de 1 Coríntios 13, o hino do amor. Essas 3 coisas são muito importantes. Eu transferi essas perguntas para a minha vida. E eu refleti sobre elas. E então eu lembrei de quem eu já fui. Eu lembrei de quem eu já fui. Eu lembrei de quem eu não quero mais ser. Eu lembrei de quem eu me tornei quando eu conheci a Cristo. E como eu quero terminar a minha caminhada com Ele. Eu nasci num lar onde os meus pais frequentavam a igreja. E desde pequeno, se bem que eu continuo pequeno, né? Não mudou muita coisa. Mas desde que eu era uma pessoa de idade menor, eu frequentava a igreja com os meus pais. E eu passei por todas as etapas de uma criança que cresce na igreja, espiritualmente, né? Às vezes em estatura também. E frequentei EBD, frequentei grupo de adolescentes, frequentei grupo de jovens, fui batizado. Mas chegou um determinado momento que eu falei assim, não, eu quero viver algo diferente, quero ver o outro lado da moeda. Passei a minha vida inteira dentro da igreja, vivi tudo que a igreja poderia me oferecer, mas eu falei, não, mas eu quero ver o outro lado da moeda. Vai que eu gosto mais do outro lado da moeda. E aí, eu fui conhecer a vida fora dos portões da igreja, e eu tive uma vida totalmente diferente da que eu tinha, de ponta cabeça. Experimentei muitas coisas que as ruas têm para oferecer.
E eu posso dizer que eu devo ter chegado perto do fundo do poço. E depois de ter vivido os dois lados da moeda, ter vivido uma vida com Deus e uma vida sem Deus, quando você chega no fundo do poço, quando tudo aquilo que você encontra é desespero, é angústia, é aflição, é vazio, eu me perguntei, aonde está a minha esperança? Para onde que eu vou? Será que é só isso que a vida tem para oferecer? E aí a gente começa a lembrar de tudo aquilo que a gente já viveu no nosso passado. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu busquei nas ruas, eu busquei no mundo algo para preencher um vazio, que quanto mais eu buscava, mais eu procurava, nas mais variadas experiências, mais afundava o meu vazio existencial, a minha aflição, a minha angústia. E tem uma frase que é atribuída ao Dostoiévski, que é um escritor russo, que ele fala que o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. E só Deus vai poder preencher esse vazio existencial. E eu me encontrei exatamente nesse estágio da minha vida. Que eu estava num vazio existencial tão grande, mas tão grande, que só algo grande do tamanho de Deus podia preencher aquele vazio. E foi aí que deu um clique, e foi aí que a minha vida começou a mudar. Porque eu percebi aquilo que podia preencher o meu vazio. Eu, pouco a pouco, fui conhecendo aquilo que podia preencher o propósito da minha vida, o valor da minha existência e aquilo que voltaria a me dar esperança. E eu então tive um encontro com Cristo e esse encontro foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Essa é a razão da minha esperança. Essa é a razão da minha vida, da minha fé, do meu amor. É Cristo. E o meu desejo é que o máximo de pessoas que eu conheço possam provar dessas mesmas coisas. Possam viver aquilo que eu vivi, ter a experiência que eu tive de conhecer Cristo, de conhecer o amor, de conhecer a esperança. Que as pessoas voltem a ter esperança em suas vidas. Que as pessoas voltem a ter fé. Que as pessoas voltem a amar verdadeiramente umas às outras. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque vão chegar aqueles dias em que a gente vai se esquecer disso. E esses dias chegam. Esses dias chegam. Sabe a parábola da casa edificada sobre a areia, sobre a rocha? Essa parábola ela tem uma coisa em comum e ela tem uma coisa que os diferencia. Em ambas as casas teve tempestade. A diferença é que uma permaneceu em pé e uma caiu. Mas ambas as casas tiveram tempestade. E todos nós vamos passar por tempestade na nossa vida. Todos nós. Todos nós vamos ter lutas, aflições, momentos em que vai existir um princípio de vazio existencial. E é nesses dias que a gente precisa lembrar daquilo que nos traz esperança. Como diz lá em Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar daquilo que Cristo fez por mim. Lembrar que eu não estou sozinho. Tem uma frase que diz assim, você e Deus já é maioria. Você já está em maioria. Só que é muito fácil para nós nos esquecermos de quem nós somos. Nas primeiras turbulências da vida é muito fácil a gente perder a esperança.
a gente pensar, pronto, acabou, é o fim. Lembram da minha mensagem, na primeira mensagem? Não tem como piorar, nunca fale essa frase, porque às vezes dá para piorar. É muito fácil a gente esquecer o que Jesus fez por nós. É muito fácil. O reformador Martim Lutero, ele falava assim, leia o Evangelho todos os dias, porque todos os dias você vai esquecer do Evangelho. Então leia o Evangelho todos os dias. E essa semana, eu estava conversando com a minha esposa, e ela até comentou assim que ela vai começar a escrever as orações que ela faz, porque a gente esquece muitas vezes as orações que já foram respondidas. Quantas coisas a gente já orou, quantas coisas Cristo já fez na nossa vida, a gente simplesmente esquece. Quanta coisa você tem hoje que você orou lá atrás, e hoje você tem. E a gente esqueceu. Foi Cristo que nos deu todas as boas coisas. Por isso que a gente precisa estar constantemente nos encorajando, constantemente testemunhando sobre aquilo que nos traz esperança. Constantemente. Nós somos chamados a ser testemunhas da luz do mundo. Olha como isso é forte. Testemunhas da luz do mundo. Isso é muito forte. Nós carregamos as boas novas. O Evangelho significa boa nova, boa notícia. Nós carregamos essa mensagem. Nós somos os portadores da verdadeira esperança, da verdadeira libertação, da verdadeira salvação, do verdadeiro amor, da verdadeira fé. Nós somos os portadores dessa notícia. E nós precisamos diariamente estar preparados para testemunhar. Seja a quem for, o que Jesus fez na nossa vida. É o que o texto diz ali. Se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-la. Por que você é assim? Por que você tem fé? Por que você crê numa vida que é eterna? Por que você crê num Deus que a gente não pode ver? Por que você crê que você deve amar os seus inimigos? Orar pelos que vos perseguem? A gente tem que estar sempre preparado para falar às pessoas sobre o que nos dá esperança. E aqui eu confesso uma coisa a vocês, eu tenho muita dificuldade com isso. Você deve olhar para mim e falar assim, não, mas ele é pastor, ele deve tirar isso de letra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tenho muita dificuldade em aplicar isso na minha vida. Em sair por aí como um evangelista e pregar a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Isso é muito difícil para mim. Ou como aqueles pregadores que ficam nas praças, né? Aceite Jesus ou você vai ir para o inferno. Eu posso até questionar o método e a forma dessa pessoa, mas ela está fazendo algo que muitas vezes eu não faço. Eu lembro de uma vez que eu estava lá na Praia da Boa Viagem. O Jader conhece bem. E lá tem uma praça lá que tem uma feira na Praia da Boa Viagem. E daí tinha um desses pregadores lá, né, pregando lá. Não, aceite Jesus ou vocês vão ir para o inferno. E eu olhei para ele e eu falei, mesma coisa que eu acabei de falar, posso até questionar o método dele, mas ele está fazendo algo que eu não faço. Eu não saio por aí falando de Jesus para as pessoas como ele faz. Quantas vezes eu mostrei às pessoas a razão da minha esperança? Quantas pessoas cruzam o meu caminho todos os dias e eu, Nicolas, não falo para elas a razão da minha esperança? Não falo para ela de um Jesus que pode mudar a vida dessa pessoa. Da água para o vinho. Uma vez o meu pai me falou que o cristão é como um mendigo que encontrou o pão
E agora ele quer compartilhar para todo mundo onde tem pão. E eu me perguntei, será que eu tenho compartilhado esse pão, o pão da vida? Porque eu já fui o mendigo que não tinha nada. Eu já fui aquele que não tinha nada, que não tinha esperança, que não tinha fé, que não tinha amor. Só que eu encontrei o pão da vida. Eu encontrei Cristo. E agora eu quero que todo mundo tenha acesso a esse pão. Eu quero que todo mundo tenha acesso a Cristo. Eu quero que todo mundo tenha acesso à esperança, à fé, o amor. Mas será que eu boto em prática isso? No meu dia a dia? Será que o pão ele é meu ou ele é nosso, como na oração do Pai Nosso? O Pai Nosso fala que o Pai ele é nosso e que o pão é nosso. Será que eu tenho compartilhado aquilo que me dá esperança? Nós vivemos em tempos de muita aflição. Nós vivemos em tempos de muita ansiedade. Nós estamos lidando com transtornos psicológicos como nunca antes visto na história da humanidade. As pessoas estão aflitas, angustiadas, sem esperança. E seria muito egoísmo da minha parte não compartilhar da esperança com essas pessoas. Nós vivemos uma sociedade onde cada dia mais as pessoas estão se odiando. Numa sociedade extremamente polarizada, onde as pessoas ficam excluindo umas às outras, procurando motivos para excluir umas às outras. A cada dia que passa, as pessoas depositam as suas esperanças em seres humanos falhos e pecadores, depositando as suas confianças em ideologias políticas, em ideologias econômicas, ou até em sistemas religiosos. E nós temos algo que é muito maior do que todas essas coisas, que é Cristo. E nós somos os portadores dessa boa notícia. Nós carregamos essa responsabilidade e esse privilégio que é pregar o Evangelho, de trazer esperança a esse mundo. E está um fervilhão. E aí nós temos que nos perguntar se no meio desse caldeirão, desse fervilhão, se a gente está jogando pimenta ou se a gente está jogando sal. Porque essa não é uma tarefa fácil, como eu falei, é uma tarefa muito difícil. E eu sei que nem todos têm dom de evangelista, dom de mestre, mas todos nós somos chamados a imitar a Cristo. Se um dia você teve um encontro com Cristo, você é chamado a imitar Ele e, consequentemente, pregar as boas novas do Evangelho. Isso é uma tarefa de todo cristão. Pregar as boas novas do Evangelho, fazer discípulos. E pregar o Evangelho, fazer discípulos, não é catequizar, não é pegar a Bíblia e tacar na cabeça dos outros, não é nem mesmo converter as pessoas. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Esse não é o nosso papel, de converter as pessoas. Esse é o papel do Espírito Santo. É Ele quem vai convencer as pessoas. O texto de Atos 2:47 diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Lá na igreja de Jerusalém, a primeira igreja constituída. O Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E esse é o nosso papel como cristãos. É primeiramente amar o nosso próximo, pregando o Evangelho, e
como diz aquela frase famosa, se necessário você vai usar as palavras. A conversão vai ser uma consequência do evangelho pregado e do espírito convertido. Lembram da minha última mensagem sobre a mulher samaritana? Sei que muitos de vocês estavam aqui. E eu fiz uma pergunta naquela mensagem e eu transfiro essa pergunta novamente. Quem são as mulheres samaritanas do nosso tempo? Quem são aquelas que são excluídas da sociedade, aqueles que são deixados de lado, aqueles que nós às vezes não queremos conviver, passar tempo, pregar o evangelho, pregar a esperança? Onde nós estamos que nós não temos pregado a essas pessoas? Aonde nós estamos que nós não temos pregado a essas pessoas? Estar sempre preparado. Sempre. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado Paulo Capelletti, e ele foi pregar numa igreja uma vez, e ele falou assim, quantos aqui dentro dessa igreja, igreja lotada, falou assim, quantos aqui dentro dessa igreja creem que Jesus pode converter, alcançar um travesti? E a igreja, aleluia, amém, pode sim, aleluia. Ele falou assim, quantos travestis nós temos aqui no nosso meio? E aí ficou um silêncio. E ele falou, vocês não acreditam. Porque se vocês acreditassem de fato, haveria alguns aqui no nosso meio. Esse é o nosso papel. Levar a esperança, estar preparado a todo momento para levar a esperança a todas as pessoas. Principalmente aquelas que são as mais abastadas, as mais excluídas, as deixadas de lado. Como Jesus fez. Será que nós cremos de fato que Jesus pode mudar a vida das pessoas ao nosso redor? Porque o que determina essa resposta não é tanto o que eu creio, mas é o que eu faço. Eu creio que Jesus pode mudar a vida das pessoas ao meu redor? E isso está acontecendo? Está havendo transformação? Está havendo mudança? Tem uma história de um pastor lá do período da Reforma, que ele escreveu assim, quando eu chego numa cidade e eu vejo que tem caos, que tem destruição, que tem fome, eu posso constatar que não tem muitos cristãos nessa cidade, porque não está havendo transformação. Então a gente está numa sociedade extremamente angustiada, extremamente aflita, extremamente polarizada. E o que nós, como portadores da boa esperança, como nós, portadores das boas novas do Evangelho, temos nos portado? Jesus, ele poderia descer do céu, abrir todas as nuvens, descer bilhares de arcanjos ao redor dele, falar assim, pessoal, acabou a festa, estou aqui, todo mundo se prostrando, me adorando, eu cheguei. Eu poderia fazer isso. Mas não. Ele escolheu eu e você para sermos testemunhas dessa revelação, que é Cristo. Ele escolheu eu e você para estarmos sempre preparados. Lá como Paulo vai dizer a Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, estar sempre preparados, quer a ocasião seja favorável, quer ela não seja favorável, corrigindo, repreendendo e encorajando com paciência e bom ensino. A todo momento.
Portanto, ame, cuide, demonstre através das suas ações e fale sobre o que Jesus tem feito na tua vida. Fale sobre aquilo que Jesus já fez na tua vida. Mas o que eu vou falar para as pessoas, Nicolas? Fale o que Ele fez na sua vida. Você, para estar aqui, você que se considera um discípulo de Jesus, se você é discípulo de Jesus, significa que Ele fez algo na sua vida. Fale isso para as pessoas. Se isso for bom, se seguir a Cristo for bom, eu considero a melhor coisa possível. Fale para as pessoas sobre Cristo. Esteja sempre preparado para dar a razão da tua esperança. Para o cristão, quanto pior, melhor. Porque conforme as coisas vão piorando, mais próximo está a volta de Cristo. Mais próximo nós estamos dele. E quanto mais crise, mais oportunidade de nós chegarmos e falarmos: eu tenho uma saída. E a saída não sou eu, é Cristo. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode te dar esperança. Ele pode te dar uma nova vida, uma nova forma de enxergar a vida. Ele pode te salvar, Ele pode te dar uma vida em abundância. E nós carregamos essa mensagem. Então, eu falei que eu seria breve. E isso é até bom porque nós temos mais tempo de aplicar isso dos portões para fora, saindo daqui. Que você guarde essa mensagem no teu coração e que, principalmente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e todos os dias daqui para frente, que você se pergunte se você tem levado a esperança às pessoas ao teu redor. Porque eu sei onde está a minha esperança. O título da mensagem é esse: onde está a tua esperança? Eu sei onde está a minha esperança. Só que eu seria a pessoa mais egoísta do mundo se eu guardasse essa esperança só para mim. Então que você carregue essa mensagem. Você é o portador das boas novas do Evangelho. E dos portões para fora, não só para dentro, mas principalmente para fora, você é chamado a mostrar isso para as pessoas. Amém? Quero convidar você ainda a orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor teve um encontro nas nossas vidas. E desde então a nossa vida nunca mais foi a mesma. E que bom que não foi. Muito obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor limpou as nossas feridas, o Senhor nos deu uma razão para viver. O Senhor trouxe um propósito à nossa existência, um sentido à nossa vida. E Senhor, nós como teus discípulos, nós como somos convocados a ser imitadores de Ti, que a gente possa, através da nossa vida, na nossa vida, evidenciar isso, Senhor. Que a nossa vida possa ser um espelho de Ti, Senhor. Que a todo momento nós estejamos preparados para dar o motivo da nossa esperança, porque a nossa esperança está ancorada em Ti, Jesus. Que as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam enxergar Você nas nossas vidas, e que nós possamos dar razão para essas pessoas terem esperança, fé e amor, que elas venham encontrar a salvação em Ti, Senhor. Em nome de Jesus.